Estamos de volta. Eu vou direto a Brasília. Coloca o Igor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser um equívoco grave a descriminalização do porte de drogas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, Igor Damasceno, boa noite, meu filho. Oi, Siqueira, boa noite a você, ao elenco, boa noite também a todos que nos acompanham aqui no nosso Novo Alerta. Pois é, Siqueira, esse assunto, esse julgamento da descriminalização de entorpecentes que tramita lá no Supremo Tribunal Federal continua dando o que falar. Desta vez, naquele prédio ali atrás, no Congresso Nacional. Como você bem adiantou, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, criticou essa tramitação lá na Suprema Corte. Segundo Pacheco, a lei que proíbe transportar, consumir ou vender qualquer tipo de entorpecente aqui no país foi amplamente discutida pelos parlamentares do Congresso Nacional em 2006, numa discussão ampla com audiência pública, ouvindo a sociedade civil, ouvindo especialistas, ouvindo pessoas que entendem do assunto. Agora, essa ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, segundo Pacheco, ela vai de encontro, ela vai totalmente contra a lei que foi aprovada no Congresso Nacional há quase 20 anos. E que se o STF decidir descriminalizar todos ou algum tipo de entorpecente, estaria legislando, estaria ultrapassando a autonomia do Congresso Nacional. Então, para Rodrigo Pacheco, é um erro do Congresso Nacional aprovar, um erro do STF aprovar a descriminalização dos entorpecentes, porque esse é um assunto que compete ao Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Pacheco em plenário do Senado Federal, logo depois da tramitação lá no STF. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. Mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Bom, tá aí a indignação de Rodrigo Pacheco. Segundo ele, o STF é do Poder Judiciário, então não pode legislar. Essa é uma competência do Congresso Nacional. Ele também deu uma opinião pessoal, é uma opinião que também é compartilhada por milhões de brasileiros, a respeito do consumo. Se vai liberar o consumo, porte pessoal para consumo pessoal, de quem a pessoa vai comprar o entorpecente, já que a venda de entorpecentes aqui no Brasil é proibida. Então isso pode reforçar o tráfico de drogas, aumentar o tráfico de drogas. Essa é a opinião de Rodrigo Pacheco, compartilhada por milhões de brasileiros. Eu lembro a vocês que a descriminalização de entorpecentes é um assunto que tramita lá na Suprema Corte desde 2015. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram. Um deles, o relator Gilmar Mendes, quer liberar o porte para consumo pessoal de qualquer tipo de entorpecente. Outros 3 ministros, inclusive Alexandre de Moraes, querem liberar somente o porte da maconha. O julgamento foi suspenso nessa semana e não tem data para ser retomado. A gente vai seguir acompanhando, viu, Siqueira? Volto contigo. Igor Damasceno, como jornalista que você é por formação, será que tem algo mais importante a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal que poderia estar tramitando, acelerando? Você lembra de alguma coisa, de algum fato importante que está parado? Você lembra de algum? Só para me ajudar aqui, para eu poder comentar, seguir o comentário. Você lembra de algo importante, mais importante do que liberar maconha? Você lembra? A lei das estatais, por exemplo, Siqueira, é um assunto que está paralisado, está estagnado lá no Supremo Tribunal Federal desde o início deste ano.
E a lei das estatais, ela proíbe que pessoas ligadas a algum partido político assumam algum cargo de chefia em algum órgão público num prazo de 2 anos. É preciso se desfiliar do partido, não fazer parte de uma campanha eleitoral, e 2 anos depois essa pessoa pode ser indicada. Querem proibir essa lei das estatais justamente por causa de Aloysio Mercadante, que é filiado ao PT, participou da campanha eleitoral de Lula no ano passado e é o atual presidente do BNDES. Então esse é um assunto do governo federal, claro, para manter Aloysio Mercadante no poder, quer tirar a lei das estatais, e o STF deixou de analisar esse caso, essa ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Aloysio Mercadante, ao meu ver, de forma indevida, continua sendo o presidente do BNDES. E enquanto o STF poderia estar analisando a lei das estatais, está agora discutindo se libera ou não drogas. É revoltante. Revoltante meio. Obrigado, Igor Damasceno. Boa noite para você. Igor, ao vivo de Brasília, TV A Crítica Brasília. Senhoras e senhores, e o ministro Gilmar Mendes quer liberar todas as drogas. Todas as drogas. Será acho que, não sei, eu não tenho mais nem o que dizer. Cracolândia vai ser um parque de diversão, vai ser Disney, né? Porque toda capital vai ter uma. Ah, vai. E sabe por que vai ter? Vou te explicar. Que exagero. Siqueira. Sério. Sabe por quê? Vai ser um bando de zumbis querendo comprar mais, lisos, sem dinheiro, dependentes químicos e outras cositas mais, liso, sem emprego, porque legalizou, mas no dia que teu patrão souber que tu fuma maconha, ele não te quer. A não ser que ele seja um maconheiro também, aí problema teu e dele, que você comece a roubar o caixa dele para comprar maconha. Na hora que teu patrão, se ele for um homem de bem, se a tua patroa for uma mulher do bem, que respeita a família, que respeita o cidadão, eles não vão admitir no quadro de funcionários dele um viciado em qualquer tipo que seja de droga. Eles não vão admitir. E onde é que tu vai arrumar dinheiro para comprar essa maconha? E se liberar cocaína? E se liberar... For liberando. O crack, olha. Acabou. Então, cada cidade vai ter uma cracolândia. Um bando de zumbis que vão se reunir naquele lugar, onde vai ter uma droga barata, de péssima qualidade, se é que tenha de boa, né? Mas o pó do pó, o resto do pó, a borra, né, do pó, do crack, a pedra, todo mundo sabe o que é. A pedra de crack já é a borra da cocaína, que é o resto do tacho, raspado, entendeu? Que é barato. Então, filho, a porta do inferno chama-se a maconha. A porta do inferno. É uma planta, é natural, como a bosta de vaca. É natural. Já que você curte a natureza, coma bosta de vaca. Fume cocô de cachorro. Na hora que você achar um tolotinho na praça, faça aqui um charuto. Acenda e saia dando tragada. Não é natural, doido? Vocês vão ver se isso conseguir. Olha, parabéns ao Pacheco. Nunca imaginei, eu dando razão a ele. O Senado está servindo para quê, finalmente? Estão passando por cima do Senado. Para quê? Serve para quê? Vocês vão ver, rezem, apelem ao nosso Senhor Jesus Cristo, que só Ele, em nome de Deus, Pai, todo-poderoso, que olhe pelo Brasil, pelos nossos filhos e netos. Se liberam essa desgraça, mas Siqueira, você acabou de vir da Europa, você viu que lá tem as lojas de cannabis, tem abertamente, tem. Verdade, você está certo. Tu quer comparar com o Brasil, é? O Brasil mal sabe a língua portuguesa, repito,
se fala em todes, meninos, não sabe nem a língua portuguesa, mas já está adotando a outra. O Brasil sabe votar? O Brasil está... A meninada sabe fazer uma redação? A meninada? Mande fazer uma redação sobre maconha. Ah, elas entendem. Ainda vão errar. Ainda vão errar. Vão ser reprovados. Como é que tu quer comparar países de primeiro mundo com o Brasil que não está pronto para nada, quanto mais liberar droga? Só na cabeça de um Caetano Veloso, que disse abertamente, eu sou a favor que libere todas as drogas, maconha, cocaína, tal. Lógico, o cara mora no Leblon. Apartamento, sei lá, que andar. Segurança para onde vai. Duvido ele andar sem segurança. Eu duvido ele dispensar, desculpem, eu duvido ele dispensar ao contratante. Diz, ó, não precisa de segurança não. Quando eu chegar no aeroporto, eu pego um Uber e vou para o hotel. Vai uma ova. Vai uma ova. Agora, para o filho dos outros, ele quer. Ele, não, tem que liberar. É o filho dos outros. Castigo para essas pessoas vai ser tão grande nesse mundo. Escrevam o que eu estou dizendo. Porque esses caras estão condenando os nossos filhos e netos à morte. Estão condenando os nossos filhos e netos à morte. E essas pessoas vão sofrer o castigo divino, que esse não falha. Não falha. As pessoas que falam em liberação de drogas, essas pessoas ou não têm filho, ou eu não sei o que passa na cabeça, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu te digo, o castigo divino, esse, escapa não, viu? Escapa não.